Ora, muito boa tarde. Vou começar por agradecer o amável convite que me foi endereçado pela Sra. Presidente do Conselho de Administração da AMT e também dos restantes parceiros na organização deste evento, a Câmara Municipal da Covilhã e a Universidade da Beira Interior. Eu acho que todas as pessoas começam por dizer que vão ser breves, eu vou ser breve e vou tentar cumprir aquilo que vou tentar que as luzes não se acendam e apaguem e, portanto, tenho aqui 2 ou 3 pontos de reflexão, alguns deles que são aqueles que eu vou desenvolvendo também na minha área de investigação e outros que têm a ver com alguns pontos que foram referidos por alguns oradores anteriores. É curioso porque a apresentação que me é feita é Introdução à Ciência da Vida Aeroespacial, dá a impressão que eu sou um extraterrestre e, portanto, relativamente a esta atividade tem a ver com o departamento onde eu neste momento estou a lecionar, o Departamento de Ciências Aeroespaciais. Já foi enfocado aqui pelo Sr. Reitor uma aluna brilhante, que por acaso tive a sorte de orientar no mestrado, que foi de facto brilhante e ela neste momento está com a cabeça em Marte, portanto ainda está, não vou dizer pior do que eu, mas está a Cláudia está noutra estratosfera. Portanto, eu não vou apresentar aqui soluções, nem vou aqui estar a refletir sobre coisas que modelos, porque desse lado, e aqui no painel, tenho especialistas dentro desta área, não vou estar aqui a discutir nem a apresentar modelos, e na plateia estão muitas pessoas que trabalham nesta área. Portanto, o meu ponto de vista centra-se fundamentalmente naquilo que é a minha experiência de vida em territórios de baixa densidade, como covilhanense, mas também como investigador aqui na Universidade da Beira Interior, nesta área da mobilidade e dos transportes. Portanto, mais do que apresentar modelos, o que seria, portanto, desnecessário neste momento e redundante, aquilo que eu acho que é interessante é nós podermos analisar e discutir, conforme foi aqui feito, quais são, analisar e discutir aqueles modelos que se aplicam e a forma como é feita a sua aplicabilidade em concreto em cada uma das regiões em preço. Digamos que este encontro tem por título os desafios de mobilidade em territórios de baixa densidade. Portanto, não temos que cingir somente a esta região aqui onde neste momento estamos, porque ao fim e ao cabo o comboio todas as pessoas percorreu uma vasta rede de territórios de baixa densidade, com uma vantagem, é que não tiveram que pagar portagens, porque nós aqui pagamos portagens na A23 e na A21, o que eu acho que também é um motivo de preocupação para quem se quer fixar nesta região. Sobretudo para as empresas, mas também para os particulares. Portanto, aquilo que eu gostava de referir é que cada região, conforme foi dito pelo professor Álvaro Costa, sublinhou isso, e eu acho que muito bem, cada região, cada grupo de municípios, cada município é um espaço único de distribuição da população e das atividades pelo território. Aqueles modelos que nós temos e que são implementados noutros sítios do mundo, com a mesma densidade de população que nós podemos encontrar, eles são aplicados lá, mas não são aplicados aqui. E, portanto, aqui ou nos territórios de baixa densidade, e mesmo um que seja aplicado na Covilhã, pode não ser aquele que deve ser aplicado no Fundão ou em qualquer território limítrofe. Portanto, se cada território tem a sua especificidade e se todos os territórios sofrem de baixa densidade, em vez de discutirmos, portanto, soluções, acho que se devem discutir soluções particulares, e devemos discutir também, para além dessas soluções particulares, soluções que sejam transversais. Já foi aqui referido que em tempos se falou numa cidade-região hipotética que seria a Covilhã e o Fundão. E foi teorizado sobre isto. Foi uma experiência que foi feita. E isso eu gostaria de prestar a minha homenagem ao meu colega João Leitão, que é uma das pessoas que mais tem trabalhado tão bem nessa área das cidades-região, mostrando que nós, se calhar, podemos potenciar as sinergias existentes num determinado sítio e podemos potenciar, assim, o território e as pessoas. Portanto, sobretudo, estes territórios que se encontram na vizinhança, os transportes, as infraestruturas de transporte que sustentam a mobilidade de que estamos aqui a falar, não podem pertencer a um único espaço territorial, mas eles têm de ser partilhados por territórios que são contíguos.
a rede de transportes existente num determinado concelho de baixa densidade tem que tomar em atenção o outro território de baixa densidade que está ao lado. Por um princípio muito simples. As pessoas que vivem nas franjas de um determinado município, elas, quase de certeza, não vêm trabalhar para o centro da cidade. Elas vão trabalhar para o concelho que está ao lado. É o sítio onde estiverem as suas melhores condições de vida. Aqui há uns anos atrás, e este é o defeito que as pessoas têm, às vezes, a recordarem coisas que se passaram há muitos anos. Eu lembro-me de há muitos anos, num território de baixa densidade, aqui por esta região, houve um autarca que na altura da campanha eleitoral, para as autárquicas, foi uma freguesia, foi prometer a construção de uma piscina. E os stakeholders, como os dizemos, ou os responsáveis pela autarquia, disseram que não queriam lá piscina nenhuma. O que eles queriam era uma estrada para o concelho vizinho, porque era lá que estavam os principais... Havia uma escola de música, havia um determinado tipo de infraestruturas que eles naquele sítio não precisavam, tinham determinado tipo de atividade comercial que precisavam ter quadros especializados e para os fixarem precisavam de ter também determinados atrativos para as populações que ali viviam. Como essa população estava muito longe da sede do concelho, era para o vizinho que eles pretendiam ir e precisavam era de uma estrada para o concelho vizinho. Portanto, acho isso muito interessante. Estas soluções específicas de transporte, que até podem ser partilhadas por espaços que se não têm que estar no mesmo município, também não têm que estar do mesmo lado da fronteira. Não têm que estar do mesmo lado da fronteira. Portanto, significa que o mapa que aqui nos foi apresentado foi o de Portugal. E, portanto, mais ou menos pelo meridiano 8-oeste é que Portugal está dividido. Uma parte para o litoral e uma parte para o interior. Há um escritor, eu não quero mentir, não sei se foi Álvares Redol, que dizia que aqui as pessoas são como os rios, correm para o lado do mar. E, portanto, naturalmente há esta tendência, é o sítio onde há empregos e mais estáveis. E as pessoas naturalmente correm atrás disso. Mas do lado da fronteira existe um território que deve ter os mesmos problemas. Porque quando Madrid fala da aproximação, quando Espanha fala da aproximação à Europa, é de Madrid para cima. Portanto, este território do lado da fronteira tem necessariamente os mesmos problemas de desertificação que nós temos. E, que eu saiba, não está planeado nenhum transporte que atravesse a fronteira. E este território aqui sempre teve uma tradição de cooperação transfronteiriça desde, eu vou quase dizer, há séculos. É verdade que nós temos aqui um aforismo que diz de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Mas o que é verdade é que sempre houve, e os especialistas que estão na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, de onde provém o professor Mário Raposo, os estudos desenvolvidos mostram precisamente que existem estas comparações transfronteiriças desde há imenso tempo. As populações entendem-se. E, portanto, há movimentos também entre os dois lados da fronteira. Nos movimentos pendulares, casa-trabalho, trabalho-casa. E, portanto, é necessário também, provavelmente, pensar talvez nesta solução. Esta solução, nós podemos dizer, mas muitas vezes os sistemas políticos não se entendem. Aqui há muitos anos atrás, numa outra vida, quando eu era oficial da Marinha Mercante, eu fui a Trieste. E nessa altura havia Jugoslávia. E eu apanhei um transporte público para ir visitar a Jugoslávia a partir de Trieste. Já naquela altura, era a Jugoslávia. Portanto, eu vou terminar, já vi que tenho ali a luz a acender e a apagar, não me vou prolongar muito mais. Eu acho que os transportes devem ser tratados como há muito tempo atrás, alguns estudos que fizemos aqui na Universidade da Maria Interior sobre a retração da rede escolar ao nível do primeiro ciclo de ensino básico. Havia três ou quatro freguesias que iam ficar sem escola e procurou-se estudar soluções em rede, de modo que as populações não deixassem de ficar sem as crianças. A solução é uma solução muito simples e, por isso também, esta solução em rede para os transportes, eu acho que deve ser explorada e deve ser pensada. Não vou aqui falar em muito mais coisas, só então deixem-me falar só 4. Mesmo só 4. São muito rápidas. Pronto, muito rápidas. É assim, daquilo que nós aprendemos, e como eu digo, desse lado há muitos especialistas na área de transportes que podem atestar aquilo que eu estou a dizer, nestes territórios, os transportes, portanto, a mobilidade que é feita com transporte e com telecomunicações,
nem sempre, e não é o principal motivo, nem o principal fator para a falta de desenvolvimento. Há outras coisas que o podem explicar, nomeadamente a cooperação em rede, que deve ser acautelado. Gostava também, então, este foi o primeiro. Vamos ao segundo. O segundo é um apontamento muito rápido para dizer, eu achei muito curioso, o projeto foi apresentado, o Drone Estratégico 2.0, os drones em zonas rurais. Em Portugal é impossível isso. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp brasileiro. Neste momento estão a implementar já veículos para mobilidade aérea urbana, em algumas cidades, como exemplo. Aqui é impossível. Porquê? Porque não existe legislação. Nós temos que voar os drones à vista. Aqui na Universidade da Beira Interior, no Departamento de Ciências Aeroespaciais, quando queremos fazer investigação, não a podemos fazer. Porque agora só podem fazer esse tipo de investigação as aeronaves de Estado. Porque é que a gente faz? Convidamos sempre alguém das forças da autoridade para fazer parte do nosso projeto e assim temos a cobertura oficial e dão um exemplo muito, muito importante porque eles têm de facto drones. A última questão, já saltei uma, mesmo a última, é assim, eu acho que as aplicações que nós podemos utilizar para as pessoas que nós podemos utilizar nestes territórios para as pessoas poderem ter acesso às várias soluções de transporte, quaisquer que venham a ser implementadas, não funcionam. Algumas por falta de rede, e isso os operadores nacionais têm que reforçar a sua rede, e outra porque as pessoas não sabem utilizar as aplicações. As pessoas que ficam, as mais idosas, não sabem, não têm conhecimentos para isso. Portanto, nós temos que também ter esta vontade de as poder ajudar a fazerem esse tipo de percurso. Eu disse, ainda me faltava uma, não apaga as luzes, deixa-me dizer isto que eu acho que é importante. Eu esta semana, para apoio à minha mãe, que tem 87 anos, ela pediu para lhe dividirem as prestações do IRS para não pagar tanto de uma vez só. Portanto, e como não veio a prestação de setembro, fui perguntar nas finanças o que é que tinha acontecido. E o que aconteceu foi muito simples. A minha mãe, depois de ter um plano desses para poder pagar em prestações o IRS, chegámos à conclusão, e o senhor da repartição de finanças também estava incomodado, no dia 29 de setembro, precisamente o último dia da prestação, que é uma sexta-feira, às 4 da tarde, os serviços receberam uma informação que não era possível pagar por prestações, não iam receber em casa a notificação dos códigos para pagamento, cada um é que tinha que fazer o download dessa guia de pagamento diretamente no site das finanças. Ora, a minha mãe com 87 anos aderiu ao Facebook primeiro que eu, mas não tem tanta agilidade para trabalharem neste tipo de coisas. Portanto, os serviços têm que ser adaptados também para as pessoas a que se dirigem. Portanto, nós não podemos, também em matéria de mobilidade e transportes, falar da fome que vai pelo mundo enquanto a gente não consegue resolver esse problema que está dentro da nossa porta. Pronto, muito obrigado pela atenção.